Vamos abrir Levítico, capítulo 19, verso 2, terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico. Diz assim a palavra de Deus. Vou ler a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Amém. Vou repetir o final. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Amém. Aleluia. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor venha falar conosco, que o Teu Espírito nos ilumine, e que o Senhor mais uma vez se manifeste no nosso meio, Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco aqui, mas o Senhor está em todos os lugares. Mas de uma maneira particular o Senhor está aqui, porque o Senhor nos reuniu para Te adorar e para ouvir a Tua palavra. E quando nós Te ouvimos, Senhor, o Teu Espírito nos santifica. Santifica, Senhor, a nossa vida. Nos corrige, Senhor, nessa noite, nos alimenta, nos fortalece espiritualmente, Senhor. Nos faz olhar conforme a Tua vontade. Senhor, nos ajuda de tal maneira que nós sejamos livrados nessa noite de muitas cadeias mentais que nos atrapalham a andar em santidade. Que pontos cegos do nosso andar, do nosso viver, sejam desvendados hoje diante dos nossos olhos, pelo clarão da Tua gloriosa presença. Nos ajuda, Senhor. Se o Senhor se afasta de nós, nós ficamos totalmente perdidos e vamos nos moldando conforme os amores do mundo. Sem Tu, Senhor, não há santidade real em nós. Sem a Tua palavra não há direção. Sem o Teu Espírito em nós não há poder. E sem Cristo não há santificação possível. Por isso, Senhor, nós dependemos mais uma vez de Ti nessa noite, para que o Senhor continue fazendo a Tua obra em nossos corações, para que o Teu nome seja glorificado pelos frutos de justiça que nós devemos apresentar a Ti. É a nossa oração, Pai, em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. Levítico é um livro muito pouco estudado, pouco pregado, por isso pouco conhecido, mas é um livro de muita importância para nós. Mas para entender por que Levítico é o terceiro livro, vamos voltar um pouquinho ao início. E lógico que nós precisamos voltar ao Éden. É interessante para você começar a olhar para o jardim do Éden como o templo-jardim. Por quê? O lugar onde Deus se relacionava com Adão e Eva. Antes do pecado, eles tinham uma perfeita relação com Deus, e eles usufruíam de todas as bênçãos de Deus, sem nenhuma vergonha, sem nenhum sentimento de culpa. Mas aquele paraíso foi perdido. E a pior coisa aconteceu com Adão e Eva. Eles perderam a presença de Deus. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é perder a presença de Deus.
E a pior coisa que o mundo experimenta é viver sem a presença de Deus. É claro que Deus, sendo infinito e não podendo ser limitado pelo espaço, então Ele se manifesta de maneira onipresente, estando em todos os lugares simultaneamente. Mas nós, a igreja, aqueles que amam a Deus, não experimentam apenas essa presença, porque Deus está em todo lugar daquilo que Ele criou, mas nós experimentamos o amor de Deus, a paz, a bondade, o sossego, a misericórdia. Mas Adão e Eva, eles foram expulsos desse lugar, por causa do pecado. E aí, quando nós terminamos o livro de Gênesis, nós começamos o segundo livro, que é Êxodo, e quando nós chegamos em Êxodo, nós encontramos o povo que veio de Abraão, que veio de Isaac, que chega no Egito pela direção do grande patriarca Jacó e sua família, e ali eles se tornam milhares. Mas nós olhamos, o começo do livro de Êxodo mostra o povo de Deus escravizado, sofrendo por toda a maldade de Faraó. Mas o próprio nome desse segundo livro, Êxodo, ou seja, nós vamos sair daqui, nós vamos sair dessa prisão, nós vamos ser libertos. Então justamente o segundo livro é o Deus que expulsou lá do Éden, do jardim templo, é o mesmo Deus que vem depois de ouvir a súplica do povo, o clamor do povo, é o Deus que vem para libertar aqueles que são dele, povo exclusivo dele, o qual ele tem uma aliança com Abraão, como nos conta Gênesis 12, capítulo importante da Escritura. E então nós começamos a ver como que Deus vem libertar, Deus levanta um homem, Deus revela esse homem, Deus fala o seu nome para esse homem, eu sou o Senhor. E o final de Êxodo, o capítulo 40, termina com o tabernáculo, que nós chamamos do tabernáculo de Moisés, onde a presença de Deus vinha com a sua glória. E aí então esse tabernáculo, ele é levantado e eles começam a andar conforme a direção de Deus, como nós conhecemos pela presença da nuvem e pela coluna de fogo. E quando nós olhamos então o tabernáculo, pensem nisso, se em Gênesis fomos expulsos, o final de Êxodo mostra que há agora uma boa notícia: o Senhor voltou a habitar no nosso meio. O Senhor voltou, Ele voltou. Não foi a família de Jacó que buscou o Senhor veio até eles, porque o Senhor é fiel, e o Senhor tem compromisso com o seu povo, o Senhor tem compromisso com a igreja. Mas como um povo formado por pecadores pode agora experimentar a presença de um Deus que é santo? Como vai se dar? Como vai ser isso? E justamente quando nós pensamos nisso, então, que nós vamos entender o porquê de depois de Êxodo, o livro da libertação, saindo da escravidão para ir para o deserto. Então nós entendemos por que depois de Êxodo vem Levítico. Porque Levítico é Deus dizendo para o seu povo: eu sou santo, eu sou um ser glorioso, eu tenho uma perfeição moral, vocês não podem se aproximar de mim de qualquer maneira, vocês não podem andar comigo de qualquer jeito. E então nós temos nesse livro de Levítico,
Deus mostrando como que o povo vai adorar Ele, que vai do capítulo 1 ao capítulo 16 de Levítico, e do capítulo 17 até o capítulo final, 27, Deus dizendo como é que esse povo vai andar na presença dEle. Mas é interessante que no próprio livro de Êxodo, capítulo 19, verso 6, Deus já tinha dado um vislumbre de que Ele teria que tratar nesse assunto de como que vocês vão se relacionar comigo, porque eu sou um Deus santo, 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 quando Ele fala, no capítulo 19, verso 6, que Deus tratava aquele povo como uma nação santa, ou seja, uma nação separada das outras nações. Separada em que sentido? Vocês pertencem a mim. E fazendo até uma aplicação aqui, olhando para frente, olhando para o Novo Testamento, quando nós olhamos o capítulo 40 de Êxodo, o tabernáculo, Deus voltou para estar conosco. Tem algo que está apontando, essa vinda de Deus aponta para um futuro glorioso, porque assim como a presença de Deus volta para o meio do povo para estar no tabernáculo, conforme ensina Êxodo 40, o Espírito Santo, depois da assunção de Cristo e o cumprimento da promessa do Pai ao Filho, o Espírito Santo também vem para habitar naqueles que creem em Jesus Cristo. Então esse capítulo 40 de Êxodo, ele aponta para a futura habitação do Espírito nos crentes, que é a nossa realidade hoje. Que coisa bendita! Deus habita naqueles que são dele. Ele te comprou e Ele agora habita naquilo que Ele comprou, no seu próprio corpo. Por isso que o seu corpo não é seu. O seu corpo pertence a quem te livrou do pecado, das garras do diabo, Jesus Cristo, o Senhor. Mas se nós lembrarmos um pouco de como Moisés se aproxima de Faraó para falar: por que vocês querem ir embora? Moisés fala assim para Faraó: eu tenho que levar esse povo para o deserto, porque eles têm que servir o Senhor. Mas o que Moisés quer dizer com isso? Tem que servir o Senhor. Aqui tem uma coisa importante, muito importante. Deus levanta Moisés como mediador da sua libertação, porque é o braço de Deus que liberta, não é o braço de Moisés. Moisés é o que levanta o cajado, Moisés que é o que vai, mas é o Senhor que está libertando. Mas Deus está tirando eles do cativeiro egípcio para levar para o deserto e depois para a terra prometida, porque Deus sempre liberta para nos fazer adoradores. Aí eu lembro de João: Deus procura adoradores. Se você que está me ouvindo, se você que está prestando atenção nessa mensagem, está entendendo isso, Deus te salvou e Deus está santificando você, e você pertence a Ele. O propósito final é para que você seja um adorador, adoradora ao Deus vivo, que é santo, santo, santo. Por isso que nós somos livres, salvos, perdoados, para servir o Senhor, para amar a Ele sobre todas as coisas. Então, Israel foi liberto, e quando eu falo Israel, eu falo do povo. Israel foi liberto para ser santo. O propósito do culto é glorificar a Deus, e ao mesmo tempo, Deus, na sua perfeição absoluta e eterna, que não pode ser medida pelo tempo, Deus nos liberta, nos santifica, ou seja, nos separa do mundo, porque somos somente dele, propriedade exclusiva dele, e Ele nos santifica, e Ele nos prepara para o principal serviço, a adoração. E aí quando nós reunimos, como neste momento, para adorá-lo, Ele também nos santifica, e aí nós vamos embora, vamos viver a nossa vida, mas sempre na presença dele, e aí nós voltamos, para de novo
cumprir o chamado da santificação, adorar o Senhor. E aí quando voltamos à adoração, Ele de novo nos santifica. Então percebe que somos santificados para adorar, e quando adoramos, somos santificados. Que coisa bonita isso. Como é importante entender que cada vez que eu saio da minha casa e eu me coloco na presença do Pai, do Filho e do Espírito, Deus me santifica. Mas quando eu não venho, eu deixo de ser santificado naquilo que Deus poderia fazer por mim, naquele culto de ensino. Então, nós podemos pensar que Deus salvou um povo para ser exclusivamente dele. E essa é a ideia principal da santificação, santidade. Deus salva para ter um povo que seja somente dele, e Deus tem zelo. Deus não compartilha você com falsos deuses. Deus não quer compartilhar você com o mundo. Deus não admite que você ame qualquer pessoa que Ele colocou na sua vida acima dele, porque isso se constitui uma idolatria. Pode ser uma idolatria familiar, pode ser uma idolatria de coisas. Então, quando nós voltamos para esse verso 2, é como se santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Ele funciona numa espécie de lema de todo o livro de Levítico. Então quando você a partir de agora voltar para Levítico, o que você vai pensar? Santidade. Mas qual que é a base da santidade? Aqui tem uma coisa muito importante, uma coisa importante para mim e para você. A santidade, ela sempre começa em Deus. É impossível cada um de nós aqui intentar qualquer plano, qualquer tipo de programa disciplinar para fazer um monte de coisa, achando que aquilo vai agradar a Deus, achando que parte de você, um pecador. O processo da santidade. Então escute isso. Por que é importante entender isso? Porque você vai ainda se sentir mais seguro que o processo de santificação não está na sua mão, apesar de você participar. O processo de santificação ele está inteiramente nas mãos de Deus, mas há o perigo de eu ser omisso, há o perigo de eu ser negligente, mas a base da sua santidade é a presença de Deus. A base da tua santidade é o próprio Deus, porque é Ele que te santifica, é Ele que te comprou, e quando Ele te comprou, Ele falou: você é meu. Isso é ser santo em primeiro lugar. Você deixa de ser do mundo, você deixa de ser marionete na mão do diabo, você deixa de viver conforme você quer, e agora você pertence a Deus. Como que isso gera uma alegria? Então eu entendo que o amor de Deus é muito maior do que aquilo que eu entendi até agora. Quer dizer então, Senhor, que não é o que eu acho que eu estou fazendo que vai me fazer mais ou menos santo. Não, você só pode ser santo porque um Deus que é perfeitamente santo salvou você, chamou você, e Ele vai continuar guiando o processo. Essa é uma boa notícia, principalmente nas suas crises espirituais, principalmente quando você estiver tendo uma vida moral muito ruim. Você se volta para Ele e fala: Senhor, Tu és a minha santidade, estou vivendo mal, estou pecando, estou tropeçando, não me abandona, me ajuda. Aí percebe por que perder a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus é a pior coisa que pode acontecer com você. Porque quando eu perco a presença de Deus, eu vou de uma certa maneira cada vez ficando mais escuro espiritualmente, porque é a presença de Deus que me santifica, que me ajuda, que me aponta o caminho, que me ilumina. Então, o foco de Levítico é preparar o povo para adorar a Deus. Só que Deus é um Deus santo, e esse povo tem que ser um Deus santo também,
mas o santo a partir do próprio Deus. Nós podemos olhar para esse verso 2 e pensar 3 coisas. Primeiro, quem é o Deus que nos santifica? É o Deus que se revela como eu sou o Senhor. Eu sou o vosso Deus, o Senhor. Segundo, ele fala que nós temos que ser santos. Qual que é a base? Qual que é a justificativa que ele fala? Ele fala, olha, eu, o Senhor, vosso Deus, esse é o nosso Deus. Senhor aqui é o nome pessoal de Deus. Mas qual que é a base para ele virar para cada um de nós e falar, se santifique, tenha uma vida santa? Qual que é a base? Porque eu, o Senhor, sou santo. Então, segunda coisa que eu tenho, Deus é santo. E aí então eu vou para cumprir aquilo que Deus me mandou. Tenha uma vida santa. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, que sou santo, te chamei, te comprei para andar em santidade. Esses são os 3 pontos. Esse nome, volta para o texto, porque eu, o Senhor, parece, quando você olha esse verso 2, parece que ele está tendo uma repetição, mas na verdade você percebe que é um interesse. Deus está dizendo assim, vocês são meus chegados, vocês são meus por direito de redenção, toda a terra é minha, todos os homens são meus, todas as criaturas são minhas, mas vocês são meus de uma maneira diferente, porque eu libertei vocês, eu comprei vocês, eu abri o mar, eu fechei o mar, eu mandei praga sobre o Egito, é diferente. Então quando ele fala, eu, o Senhor, vosso Deus, esse é o nome mais importante de Deus no Antigo Testamento, não é único, Elohim é outro, tá? Mas o Senhor é o nome mais importante, é o nome pessoal, é o nome que ele fala quando Moisés está lá, com as ovelhas do sogro Jetro, lá no Monte Horebe, e de repente ele olha para a sarça, ela está pegando fogo, só que ao mesmo tempo a sarça não vira cinza, é um fogo que não consome a sarça, é algo diferente que ele não conhecia, porque ele, como morador do deserto, sabia, por causa do extremo calor, as sarças poderiam começar a pegar fogo, por causa da insolação. Tudo bem, a origem, o início daquele fogo, naquela sarça, poderia ser natural, mas por que aquela sarça não se consome? Na verdade o Senhor está se manifestando, e aí o Senhor começa a falar o plano dele para Moisés, e Moisés fala, Senhor, mas eu vou chegar lá, eles vão falar, mas como assim? Quem te mandou? Quem mandou você aqui? Quem é você, Moisés? E aí Deus dá uma das revelações mais lindas do Antigo Testamento, o Êxodo capítulo 3, que é exatamente o que Jesus fala. Jesus fala que eu sou, o eu sou que está no Evangelho de João. Quantas vezes ele repete? Ele está na verdade voltando à declaração que está lá em Êxodo 3, que é dada a Moisés, eu sou o que sou. Esse é nosso Deus, revelado a Moisés. Quando ele diz isso, ele diz o seguinte, eu sou o Deus que tem aliança com vocês, eu tenho um pacto com vocês. Quando ele fala que eu sou o que sou, se você olhar para o verbo ser, o que ele quer dizer com isso? É como se Deus falasse assim, Moisés, para você entender um pouco, existir faz parte da minha essência. A existência existe em mim mesmo, Moisés. É necessário que eu exista, Moisés. Moisés, eu sou necessário para que todas as coisas existam, porque se eu não existisse, nada existiria. Mas é impossível que Deus não exista. Por quê? Porque Ele é um Deus autoexistente, faz parte dele, da natureza dele, do caráter dele, sempre existir. Mas não apenas ele é autoexistente, ele é autossuficiente, ele pode todas as coisas, ele é também independente, ele não depende de nada que está fora,
E quando nós começamos a pensar nessas coisas grandiosas que nosso cérebro tem até dificuldade de começar a entender, que aparentemente parecem questões abstratas, mas não são. Porque quando eu penso que eu tenho um Deus que é autossuficiente, então Ele pode me ajudar em tudo. Porque ao mesmo tempo que Ele é autossuficiente, eu sou totalmente dependente. Eu sou insuficiente. Mas o meu Deus é autoexistente, é autossuficiente, tem tudo. Então, como que isso mexe no meu relacionamento com Ele? Quando eu olho para quem é o Senhor é aquele que me supre em todas as coisas. O Senhor é a minha providência. O Senhor é o que me dá o ar. O Senhor é o que me dá o sono. O Senhor é o que me dá a família. Esse é o Deus que se revela a Moisés e que nos chama à santidade. E esse Deus autoexistente, Ele está formando um povo exclusivo para si, mas Ele precisa imprimir nesse povo a sua própria santidade. E aí nós chegamos no ponto 2, quando fala que Ele diz: eu sou santo. Deus é diferente de todas as criaturas. Ele é exaltado como uma majestade transcendental. É por isso que quando você lê depois com calma Êxodo 6, quando você olha a imagem que Isaías vê, que fala que a presença tomou todo o templo, que a terra inteira fica cheia da glória de Deus. O que é isso? Isso mostra a transcendência. Tudo que Deus criou não é suficiente e não pode conter a pessoa de Deus. Ele é maior que tudo. Ele extravasa o universo. Aonde a ciência, se a ciência pudesse chegar e falar: aqui acaba o universo, e o homem falasse: até aqui nós podemos vir. Deus existe depois do fim da criação, porque Ele existe antes da própria criação. Essas coisas todas têm que provocar em você assombro, espanto, como que o nosso Deus é grande. E quanto mais Ele for grande diante dos seus olhos, mais você vai ter que ser humilde, porque um Deus muito grande tem que provocar em você humildade, dependência, saber que Ele pode todas as coisas. Ele criou todas as coisas para a sua glória. E quando fala que Deus é santo, entendam, Ele é separado do mal, Ele é separado do pecado, Ele não tem comunhão com o pecado. E se você quer lembrar o que é isso, olhe para a cruz de Jesus. Por que Jesus vira para o Pai e fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque no momento da cruz o Filho não teve a presença do Pai? Porque naquele instante a culpa do pecado de todos os justos, da igreja, todos os nossos pecados estavam sendo derramados, colocados em Jesus, e Deus não tem comunhão com o pecado. E isso, como já foi ensinado para vocês, foi a maior agonia de Jesus. A maior agonia de Jesus não foi aquele pressentimento ou a antevisão de que aqueles pregos machucariam o corpo dele, porque machucaram. Mas a maior dor de Jesus no Getsêmani, quando Ele soa sangue, é a agonia de que Ele ficaria sem a presença do Pai. Essa foi a maior dor. Por isso que Ele fala: se possível, afasta de mim esse cálice. Você fala assim: mas Pai, eu vou ficar sem a Tua presença. De novo, olhem como que a presença de Deus é preciosa para nós, como que era preciosa para Jesus. Deus é santo no sentido dele ser uma perfeição moral absoluta que não pode ser tocada pelo pecado. Ele tem uma excelência moral, Ele é o padrão da perfeição em todas as coisas. E por Ele ser assim, a própria excelência moral, eternamente Ele exige pureza moral de todos aqueles que se aproximam dEle. E se você de novo voltar a Isaías 6, qual foi a reação do profeta Isaías quando ele viu ali a manifestação da glória de Deus? Nossa, vou chamar os outros profetas.
Vou fazer igual Pedro, né? Igual Pedro, vamos fazer mais tendas aqui. Não! Quando a santidade, a glória de Deus se manifesta, a reação imediata do profeta foi: estou perdido, porque eu sou um homem pecador, e o Deus Santo está se manifestando a mim. Então essa é a única reação, quando eu realmente entendo a santidade de Deus. Eu me ajoelho, eu clamo, eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí, isso é uma maneira de mostrar se você está crescendo ou não na fé, se você está conhecendo mais ou não a Deus. Se há o maior temor no seu coração em relação ao pecado, se diferente do passado, agora quando você peca, você se entristece muito mais, porque você conhece mais ainda a Deus, você conheceu mais um pouco da santidade, isso então faz você mudar em relação a Ele. Agora, se eu estou me relacionando com Deus da mesma maneira que eu me relacionava no passado, então eu parei de crescer, eu parei de crescer em santidade. Parece que a santidade de Deus estacionou para mim, mas a santidade de Deus, ela é eterna. Nós vamos continuar conhecendo, experimentando a santidade de Deus no céu, mas nós nunca vamos conhecê-la totalmente, porque ela é eterna, não pode ser medido pelo tempo. Esse Deus que é santo, é Ele então que vai iniciar o processo de santificação na sua vida. Quando nós começamos a falar de santidade, né, a gente se acomoda, fala: nossa, vai começar a falar de santidade, então vai sobrar para mim, né? Vai sobrar para mim e vai começar a falar. E essa mensagem é desconfortável, essa mensagem, pastor, essa mensagem, ela não vai deixar eu sair daqui e dormir às vezes tranquilo, ela vai incomodar, essa mensagem é cheia de espinho. Mas eu estou aqui tentando mostrar para você que se você está preocupado em ter uma vida mais santa a Deus, preocupado em não ficar caindo no mesmo pecado, eu quero dizer para você que esse desejo não nasce em você, nasce no próprio Deus. Então isso na verdade tem que fazer você ficar ainda mais confiável e seguro nas mãos de Deus. Isso precisa despertar você a amar e confiar mais em Deus, porque Ele está guiando o processo de santificação. A grande questão é quando você vê que você está pecando, que você está violando as leis dEle, que você está desagradando a Deus, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora, e confessa o pecado, e Ele te perdoa, e Ele continua conduzindo você. Essa é a boa notícia. Como Deus é santo em sua própria essência, somente Ele pode santificar o homem. Então, repito, se você pertence a Deus, se você não vive mais como vivia antes quando estava no mundo, se você percebe a diferença entre o seu hoje e o seu do passado, quem fez essa mudança em você? Quem tirou você do mundo? Quem ajudou você a não ficar mais amando as coisas do mundo? Deus. Deus fez isso. Então é isso que eu tenho que me agarrar, falar: nossa, Deus tem compromisso comigo. E é muito maior a vontade e o poder de Deus para me santificar, que as minhas omissões e negligências, de não usar todos os meios que Ele deu, para que eu cresça em santificação. Olha o que diz Levítico 28, eu sou o Senhor, que vos santifico. Ele está colocando isso para o pessoal ter segurança, falando: eu santifico vocês, eu estou no processo. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. É Deus que nos santifica em todas as coisas, coisas pequenas, coisas grandes. Deus nos santifica no olhar, Deus nos santifica no fazer, no onde ir, em todas as coisas. E agora eu vou mostrar para vocês que a Trindade toda está envolvida na nossa santificação. Hebreus 10:10,
temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus. Hebreus 10:10. Jesus nos santifica, santificados pelo Espírito. Escute isso, porque Deus, escute esse verso, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Veja isso, Deus nos escolheu para nos salvar, mas Ele opera a santificação em nós por meio do Espírito. Lembra de Êxodo 40, o tabernáculo, Deus voltou, o Espírito Santo, Deus já veio sobre você, Deus está em nós. Então toda vez que você pensar em desesperar, que você não consegue sair do buraco espiritual que você entrou, se você é cristão, se você ama Cristo, o Espírito Santo está em você, e é Ele que guia, é Ele que vai mudar o seu coração. Vai para o teu quarto, fecha a porta e clama por Ele. Fala: Espírito, vem na minha vida, me ajuda, eu não quero continuar andando nesses pecados. O que Jesus disse na oração sacerdotal, antes de ele ir para o Getsemane? O que Jesus disse? Aquela oração linda, que ele fala com o Pai, pedindo pelos discípulos. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não tem vida santa sem palavra. Voltamos para o Levítico. Deus voltou, tem um tabernáculo, mas o povo tem que saber como se aproximar de Deus. Deus é santo, o povo é pecador. O que Deus faz? Deus traz palavra, Deus traz orientação. Qual é a palavra? Levítico. Olha, façam assim, 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 me adorem, assim, assim, assim. Pega um animal, tem que ser assim, o sacerdote tem que fazer isso, tem que vestir tal roupa, tal dia, desse jeito, é assim que vai me adorar. Perceba, nós vemos aqui o que? Deus regula o culto. Deus regula o culto, como que ele tem que ser adorado. E em seguida, o que ele faz? Ele volta para a vida do povo, fala assim: olha, agora na família, no trabalho, em todas as coisas, vivam assim, assim, assim. Ele está dando o quê? Ele está dando palavra. Por que ele está dando palavra? Para santificar o povo, porque não dá para viver na presença de Deus sem palavra. É isso que mudou sua vida, é isso que vai continuar mudando a nossa vida, é a palavra que santifica. Por que não crescemos? Porque não nos voltamos para a Escritura. Todas as pessoas que estiverem experimentando um crescimento na graça, na fé, na santidade, estão se alimentando mais da palavra. Quanto mais você se alimenta, você aumenta o processo. Quanto menos você se alimenta, você diminui o processo. E nesse ponto, mesmo Deus tomando a iniciativa e sendo ativo, você também participa. O crente não é passivo na santificação. Por isso, como eu não sou passivo, eu não só recebo isso, eu tenho que participar. Por isso Deus vem com uma ordem: sejam santos. Se Deus está dando uma ordem, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus não vai dar ordem em algo que só depende dele. Por exemplo, Deus não vai dar uma ordem assim para você: tenha um corpo glorificado. Deus não vai mandar isso, você não pode fazer isso. Só Deus pode fazer corpos glorificados, aleluia por isso. Mas Deus fala para você: seja santo, se afaste do mal. Então nós chegamos na ordem de Deus: sejam santos, porque eu sou santo, porque eu comprei vocês, eu sou o Senhor. E aí você vai para Efésios, capítulo 1, verso 4. Deus, de novo, escute, Deus nos escolheu. Sou salvo, vou viver de qualquer maneira. Não, olha o que Paulo escreve: Deus nos escolheu para sermos santos. Deus nos escolheu não para andarmos conforme o mundo, Deus nos escolheu para andarmos conforme a verdade dele, a palavra revelada. E falou que nós temos que ser irrepreensíveis perante ele. Então,
Deus nos salva, mas nós entramos num processo de desenvolver essa salvação quando nós olhamos para a santificação. Que você pode amar mais a Deus. Quem aqui vai falar para mim, não, eu não posso mais amar mais a Deus? Lógico que pode. Lógico que você pode. E esse amar mais a Deus é o processo de santificação. Quem aqui não pode amar mais o próximo? Lógico que pode. Esse é o processo de santificação. Quem aqui não pode amar mais pessoas que fazem mal para você? Lógico que pode. Esse é o processo de santificação. Mas ninguém pode isso sem o Espírito. Ninguém pode isso sem a ação do próprio Deus, sem a palavra. Deus é a base da nossa santificação. Ela não começa em nós. O que é ser santo? Uma ótima notícia para você. O que é ser santo? Tudo que pertence a Deus é santo. Amém? Tudo que pertence a Deus é santo. Amém? E você? Como que isso se encaixa com você? Você ama Cristo? Você ama Jesus de todo o seu coração? Jesus é seu Senhor e Salvador? Sim. Se isso é verdade, é porque o Espírito Santo levou você a ter essa convicção absoluta, que ninguém tira. Ninguém tira isso de você. Então, se isso é verdade, eu quero dizer para você que o Espírito Santo, Ele que convence você dessa verdade. Então Ele habita em você. Se o Espírito habita em você, a quem você pertence? Você pertence a Deus. Então agora volta para a afirmação que eu fiz. Tudo que pertence a Deus é santo. Se você é de Cristo, você é santo. Como assim santo? Aí quando eu falo que você é santo, você pensa, eu tenho um monte de pecado. Calma, tem dois tipos de santidade. Calma. Quando eu falo que você é santo, eu estou dizendo o seguinte: Deus comprou você. Você pertence a Deus. Então nesse sentido, Deus te tirou do mundo. Você é dele. É assim que começa a sua santidade. A sua santidade não começa por aquilo que você começa a fazer. Não. A sua santidade começa por aquilo que Deus faz. Ele comprou você. Você é de Cristo. Só que a gente não para pensar nisso quando pensa nas lutas do dia a dia, com as tentações do pecado. Eu sou de Cristo, por isso eu não vou querer pecar. Mas meu coração é enganoso, meu coração é mau. É isso que é ser santo, é pertencer a Deus. A verdadeira santidade é pertencer exclusivamente a Deus. Ser santo para o homem significa ser separado. Separado para quem? Para Deus. O que isso gera no seu coração? Eu sou separado para Deus. Eu pertenço a Deus. Escute, não viva mais conforme o que você quer, porque você não é seu. Não viva mais conforme o que você quer, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os teus planos não são os planos de Deus. Nós precisamos viver conforme nós somos. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa, reino de sacerdotes. Por isso que todos temos acesso, mas precisamos lembrar disso no dia a dia, nas lutas, para vencer o pecado. Porque o pecado sempre é um tipo de promoção, de prazer, que no final traz prejuízo. Esse é o pecado. Ele promete, ele é uma promoção. Sabe aquela promoção? Que o preço está lá. Aí, o dono da loja joga o preço lá em cima. Sobe. Aí quando chega na Black, ele abaixa um pouco e fala, estou te dando 40%. Mas ele deu 40%. Depois de ter subido lá em cima. E quando ele volta aqui, é praticamente a mesma coisa. Ele basicamente tirou 5%, faz uma propaganda, e aí nós caímos nisso. O pecado faz a mesma coisa. Propaganda enganosa. O pecado quer vender que tipo assim, ele vai te dar mais prazer do que o prazer que Deus dá. Essa é a luta, irmão. Essa é a luta. Toda vez que você pecar, olha para o seu pecado e fala, poxa, eu amei mais isso aqui, onde Deus não está, do que o que Deus mandou eu fazer. Essa é a diferença.
Por isso que ser santificado é amar mais a Deus, e menos o que você quer amar, e menos as coisas do mundo. Qual que é a outra santidade? A primeira santidade, Deus te comprou, você pertence a Ele. Ele tirou você do mundo, mas você continua vivendo no mundo, porque você é chamado para ser sal e luz. Qual que é a segunda santidade? Eu entro num processo guiado por Deus, pelo Espírito, para me tornar santo. Em que sentido? Eu preciso crescer à semelhança do meu irmão eterno chamado Jesus Cristo. E aqui é uma coisa importante, que eu já quero falar para você. Começa a medir a sua santidade olhando para Jesus. Começa a medir a sua santidade olhando para Jesus Cristo. Ele é o padrão, Ele é o modelo nosso. Mas como é que eu posso ser santo nos dia a dia? Como é que eu posso me santificar? Aqui em Levítico, tem um verso que Jesus cita, quando ele vai resumir a Escritura. Quando diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É de Levítico que vem. Mas aí, alguém ainda pode perguntar: mas como que eu amo o próximo? Como que eu ando em santidade? Porque percebam, amar o próximo é andar em santidade, e andar em santidade é andar conforme o caráter de Deus. Então vamos lá, como que eu amo meu próximo? Para de mentir para ele, para de ter inveja dele, para de desejar o mal para ele, para de enganar ele, para de ser violento com ele, para de julgar ele toda hora. Isso é amar o próximo. É assim que você analisa se você está. Tem paciência com o próximo? Ou exaspera? É isso que a Escritura nos diz, como nós vamos mostrar se nós estamos amando ou não as pessoas. Agora, por que a santidade não é mais tão importante para nós, igreja? O que aconteceu com a igreja que a santidade não é mais importante? Por que nós não estamos mais preocupados em ter uma vida santa, irmãos? Pensem comigo por um tempo. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com aquele povo que a Escritura diz que é propriedade exclusiva de Deus, nação santa? O que está acontecendo com a gente? Duas coisas. Primeiro, nós paramos de olhar, de falar, de pensar, de contemplar na santidade de Deus. E a santidade de Deus é a fonte da nossa santidade. Então, quanto menos nós contemplarmos a santidade de Deus, a excelência moral de Deus, mais o pecado vai acabar nos enredando, porque nós estamos longe da luz, que serve como uma régua para falar: estamos pecando, estamos andando de maneira errada. Segundo, por que a santidade não é tão importante para nós como igreja? Porque a malignidade, o nojo, o ódio ao pecado foi enfraquecido da igreja. Nós não temos mais nojo do pecado. Nós não olhamos mais para a malignidade do pecado. Nós não olhamos que o pecado ele vai enfraquecendo o nosso amor por Deus. Nós não odiamos o pecado como Deus odeia. E aí, o pecado começa a ficar comum na nossa vida. Na minha vida e na sua vida. Você acostuma com o pecado. Mas esse não é seu chamado. Deus não te chamou para acostumar com pecado nenhum. E eu posso mostrar para vocês, nas maneiras como nós falamos, para mostrar que o peso do pecado, da maldade do pecado, ele enfraqueceu no nosso meio. Por exemplo, o adultério agora é comportamento inadequado. Pessoa adulterou,
pessoa teve um caso. Quando eu falo que a pessoa teve um caso, de alguma maneira eu estou tirando o peso do pecado. Porque quando fala a palavra adulterou, é pesado. Ah, a pessoa tem uma amante. Coloca ainda uma palavra ligada ao amor, né? Como se pudesse ter um amor verdadeiro em algum adultério. O que mais? Roubo. Não é mais roubo. Teve um desvio. Desviou o dinheiro. E se fala roubar? Roubar ofende. Mas é o pecado que fala. Roubar, furtar. E mentir. Mente, aí é confrontado. Ah, eu entendi errado. Eu me enganei. Não, você mentiu e agora está arrumando uma desculpa para não pedir perdão. Ou não é, irmãos? Mentir virou agora um engano. Ah, eu me enganei. Ah, não era... Falamos o que falamos e depois fala, não era isso que eu queria falar. Então tá, então pede perdão e fala o que você queria falar, irmão. Mas pede perdão pelo seu pecado. E pecado? Pecado virou problema. Estou com um problema. Não, eu tenho um pecado. Ah, eu estou errando nessa área. Não, eu estou pecando nessa área. Vocês concordam comigo, porque é verdade. A palavra pecado, ela está saindo dos nossos círculos. Agora, como diz o psiquiatra americano Karl Menninger, irmãos, o pecado está desaparecendo. O pecado está indo embora. Quem está fazendo isso? A cultura, a ciência e a própria lei humana está eliminando a palavra pecado. Por isso, quando se domina a palavra pecado, o que acontece? Você não tem mais culpados. Não tem pecado, não tem culpa. E a consequência disso é que a nossa sociedade está cada vez pior, porque se não tem culpa, não tem pecado, vamos continuar, e a sociedade vai de mal a pior. Ou seja, hoje as pessoas fazem coisas erradas, que não chama de pecado, e ninguém é responsável por nada. E nós achamos que o mundo vai ficar como? Cada vez pior. Porque a gente não está falando o que está acontecendo de verdade. E o pior é que dentro da igreja, isso está acontecendo. Não está acontecendo lá fora, está acontecendo aqui dentro. Nós estamos fazendo isso também. E aí a gente fala, o mundo está fazendo isso, mas nós estamos fazendo isso. E o pior é quando acontece aqui dentro da igreja. Por quê? Porque o mundo não querer falar de pecado, querer extirpar a palavra pecado, eu entendo, porque o mundo é contra Deus, eu entendo isso. Agora é trágico, até para o mundo, porque a igreja é a única voz que vai falar para o mundo, isso é pecado, mas quando nós paramos de usar esse termo aqui dentro, o mundo vai ouvir isso de quem? De ninguém. De ninguém. É uma tragédia aqui dentro, mas a tragédia também é lá fora, porque eles não escutam mais, isso é pecado. E aí você não pode falar isso, esse comportamento seu foi insensível. Algumas aplicações. Primeiro, lembre-se, Deus nos comprou para sermos exclusivamente dele, lembre-se disso. Santidade é isso, eu fui comprado para ser dele. Tem que partir dessa base. Eu sou santo porque Deus é meu dono. Então primeira coisa, pregue o evangelho para você, todo dia. Pregue o evangelho para você. Jesus morreu na cruz por pecadores. Eu sou um pecador. Senhor, os meus pecados são esses, me perdoa. Eu preciso pregar o evangelho para mim primeiro. Para mim. Pregue o evangelho para você. Para você. Segundo, quando você pregou o evangelho para você, o segundo passo, se você pregou o evangelho direitinho para você, o que vai acontecer? Você vai confessar os seus pecados. E aqui deixa eu ajudar você, tá? Porque às vezes nós temos uma lista lá interior, que algumas coisas são pecados,
Só que a nossa lista só coisa muito grave é pecado às vezes para a gente. Só que uma coisa muito séria acontece que eu vou para confessar pecado. Mas tem um livro interessante chamado Pecados Intocáveis, Jerry Bridges. É um bom livro, um livro pequeno. Ele diz o seguinte, falou, eu vou dar uma lista de pecados para vocês pensarem, e eu quero compartilhar com vocês. Ingratidão, orgulho. Quantos aqui? A gente começa a fazer qualquer coisa. Ah, mas eu já fiz isso aqui. Ah não, meu filho também tirou nota 9. Não, meu filho lá fez a portfólio. O meu filho também. Orgulho. A gente não consegue às vezes escutar alguma coisa boa de uma história, que a gente tem que contar a nossa história, porque a gente não pode ficar por baixo, porque a gente tem que aparecer. Inveja. A gente não se alegra com as coisas boas dos outros, fala assim, nossa, mas por que ele recebeu isso, Deus? E eu, Deus? Murmura com Deus, inveja. Que mais? Descontrole. Que mais? Ansiedade. Ansiedade é pecado. Mas pode ser que você chegou num nível que já virou uma coisa patológica, fisiológica, que você precisa de medicamento. Ok, vai no psiquiatra, ele vai te dar. Mas ansiedade fica preocupado com o dia da manhã, com as coisas, não confia que Deus vai suprir, a ansiedade toma conta de você. Ansiedade é pecado. E se você não entendeu isso, vai para o Sermão do Monte Mateus e leia. Não andeis ansiosos. É um imperativo. Não fiquem com ansiedade. Jesus disse isso. Que mais? Irritabilidade. Ah, meu temperamento. Seu temperamento é pecaminoso. Se você se irrita com a pessoa, peça perdão. Pecado, mania de julgar os outros. Isso é pecado. Deixa Deus julgar os outros. Falar mal do próximo, isso é pecado. Não ter paciência, isso é pecado. Leva esses pecados à cruz. Olhe para os seus pecados primeiro. Uma pessoa que é madura, ela fica menos olhando para os pecados dos outros, que ela tem misericórdia do outro, e ela olha para o pecado dela. É uma pessoa madura. Ela não fica apontando os outros, ela olha o dela. Ela tem misericórdia do outro, ela ajuda o outro orando. Terceiro, importante, você foi salvo para quê? Você foi salvo para quê? Por que nós fomos salvos? Aí eu tenho uma pergunta que vem em seguida. Como você olha para Deus? Como assim? Eu vou te dar duas opções. Como você olha para Deus. Primeira opção. Um cristão, abençoado por Deus, ama Jesus, mas o pensamento dele é assim, ó, ele olha para Deus assim, ó. Estamos mais centrados em como viver bem com Deus, manter um bom comportamento para garantir os privilégios. Esse é o primeiro tipo de maneira de olhar para Deus. Fala, ó, eu já sou salvo. Se eu manter esse bom comportamento aqui, Deus vai continuar com as minhas benesses, com os meus privilégios, vai ficar tudo bem. Deus reina e está tudo bem na minha vida. Agora, qual a segunda maneira de olhar? Eu estou buscando ser mais semelhante a Jesus e ter o caráter de Jesus Cristo? E agora eu volto na pergunta. Nós fomos salvos para quê? Seguir Jesus. O que é seguir Jesus? Aceitar que Ele morreu na cruz por mim e depois receber as bênçãos. Não! Seguir Jesus é andar como Ele andou. E aqui está o problema da nossa santidade. Nós não estamos nos medindo por Jesus. Porque nós acostumamos com as bênçãos do Pai, com a segurança da salvação. Mas é a nossa santidade. Você provavelmente parou de olhar para Jesus, e olhar para você, e olhar para Jesus, e olhar para você, e olhar para Jesus, e olhar para você, e falar, Senhor, me ajuda. Você foi salvo para seguir Jesus, para andar como Jesus. Todo mundo aqui nessa noite tem que se arrepender, porque não estamos andando. Como que nós sabemos? Porque nós conhecemos Jesus conforme a Escritura. Jesus não está nos YouTube.
Jesus não está nas palestras, Jesus está nos evangelhos, como ele andava. Isso mostra a sua santidade, isso mostra a minha santidade. Como que Jesus tratava as pessoas, como que ele falava, como que ele andava. Agora olha para você e compara. Aí você vai ver como está a sua santidade. Mas eu quero finalizar com uma esperança. Ufa! Tem uma esperança? Sempre tem uma esperança em Deus, amém? Eu quero falar para você que você tem a maior esperança em Deus contra o pecado. Maior esperança. Deus vai completar a sua santificação. Deus não vai parar de agir em você. O trabalho não vai ser finalizado por você, nossa santificação vai ser finalizada por Deus, aleluia. Ele vai terminar o processo, Ele vai levar você até o fim, porque Ele prometeu. Escute isso, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem, escute, nos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Aqui está a santificação. Nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus. Isto é santificação. Mas aí Paulo continua. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Glorificou, irmãos, é o corpo que nós vamos ter após a ressurreição. Nós vamos vencer o pecado, aleluia. Nós vamos ser aprovados no processo da santificação, porque a nossa santificação vem do Senhor, porque o Espírito Santo está em nós, porque Deus nos chamou desde a eternidade para sermos o povo dEle, e nós não vamos ser expurgados, nós não vamos ser jogados fora como o mundo faz, não, essa é a nossa esperança. É por isso que a gente tem que se apegar e falar: Senhor, me ajuda a não ficar olhando essa vida boa que o Senhor tem me dado, eu tenho olhado errado. Não é assim a vida cristã é: Senhor, eu preciso andar como Jesus andava. Esse é o chamado.